Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Silvia de Educação Física. Nossa aula dia 3 do 11 a 6 do 11, são duas aulas. Nossas habilidades relacionadas ao exercício aeróbico, ao desenvolvimento da capacidade física, da resistência, da melhoria do sistema cardiorrespiratório e da diminuição e controle da gordura corporal. Objetos de conhecimento, prática contemporânea, ginástica aeróbica localizada e outras. Fazer uma breve revisão aqui. Vimos no terceiro bimestre conceitos de saúde coletiva e individual relacionados à prática do exercício físico e alimentação saudável e as bases da pirâmide alimentar. Vimos a importância de termos em nossas vidas a rotina de uma vida saudável. Neste quarto bimestre, nas aulas anteriores, conhecemos a origem da ginástica e a sua evolução, assim como a ginástica aeróbica e a ginástica de competição. Vimos também sobre o HIIT, também conhecido como Height Intensity Interval Training, ou treino intervalado de alta intensidade. É um tipo de treino realizado com o objetivo de acelerar o metabolismo e assim promover a queima de gordura, além de ser também um treino que promove a melhora do condicionamento físico. O HIIT é capaz de fornecer mais resultados em menos tempo de treino, justamente pelo fato de que o exercício deve ser feito em alta intensidade. Além disso, é importante que o treino seja feito sob a orientação de um profissional de educação física para diminuir os riscos de lesões, além de ser importante que a pessoa siga uma alimentação adequada ao objetivo, pois assim é possível obter melhores resultados e mais benefícios. Exercício aeróbios. Na aula passada, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre exercício aeróbios e o exercício anaeróbios, tá? E hoje eu vou dar um conceito sobre cada um deles. O que são exercícios aeróbios? Para quem pesquisou, vai saber que os exercícios aeróbios são destinados à melhoria das funções cardiovascular e respiratória, que envolve a utilização de grandes grupos musculares, que possam também ativar todo o sistema orgânico de oxigenação, como o coração, os pulmões, o sangue e vasos sanguíneos. Inclui esforços na média de média e longa duração, maior que 5 minutos, de caráter dinâmico em ritmo constante de intensidade moderada. Aqui tem os autores sobre o artigo pesquisado que está no livro de vocês também. Guedes e Guedes, 1995, na página 18. Para se conseguir benefícios com esse tipo de esforço, o treinamento aeróbico deve ser realizado de 3 a 5 vezes por semana. Portanto, pode-se falar em exercício aeróbico não apenas na chamada ginástica aeróbica, mas também em atividades como caminhada, corrida e andar de bicicleta, desde que sejam esforços de longa duração, com intensidade moderada e sem que o praticante apresente sinais de fadiga e hiperventilação. Essa hiperventilação ocorre dentro dos pulmões da gente também, viu, pessoal? Quando a gente corre a hiperventilação, a gente libera o gás carbônico através da expiração. Em outras palavras, pode-se dizer que durante uma atividade você pode conseguir conversar um pouco. Isso pode ser indício de que se trata de uma atividade predominantemente aeróbia. Ou seja, quando você consegue realizar uma atividade num período e com uma frequência em determinada intensidade, você conseguir respirar, a gente chama de exercício aeróbios. Já no exercício anaeróbios, os exercícios anaeróbios são os contrários de aeróbios, compondo-se de alta intensidade e curta duração. Caracteriza-se por não utilizar oxigênio para a promoção de energia, pois é gerada através do tecido vivo. Seu principal público são pessoas em busca de ganho de massa muscular. Muitos se questionam sobre a diferença entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos. No primeiro, que é o exercício anaeróbico dessa lâmina, há um grande gasto calórico, porém com movimentos mais lentos. Já na segunda opção, os exercícios são mais rápidos com foco no grupo muscular. A origem da energia é que distingue os dois. Enquanto o aeróbico alimenta-se do ar, do oxigênio, o anaeróbico utiliza do hidrato de carbono. Ok, neste caso, após finalizar a atividade, as células continuam a queimar calorias. Por isso, a atividade anaeróbica também é indicada para pessoas que precisam perder peso, pois em sua execução eliminam gordura e adquirem massa magra. É o nosso chamado condicionamento físico. Zona-alvo de treinamento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a zona-alvo de treinamento que é aplicada
né, quando a gente vai fazer um exercício, ou aeróbio ou anaeróbio, ou só com o corpo, ou só com a bicicleta, ou com a corrida, ou com a caminhada, ok? A ginástica aeróbica, a musculação, a caminhada, entre outras atividades físicas, pode ser considerado um exercício físico de acordo com sua intencionalidade. Porém, algumas delas são predominantemente aeróbias, enquanto outras anaeróbias. Você sabe a diferença entre elas? A gente falou no slide anterior, né, na lâmina anterior, mas aqui fala um pouquinho, aprofundando, dando um exemplo bem mais exemplificado. Para simplificar, pense que você vai pegar uma pedrinha no fundo da piscina. Você tem aproximadamente somente 1 minuto sem respirar. Chamamos essa situação de anaeróbio. Agora, se você tiver que pegar 30 pedrinhas espalhadas no fundo da piscina, você não conseguirá ficar todo o tempo sem respirar. Essa situação chamamos de aeróbia. Por quê? Porque você precisa de ar para respirar. Você não vai conseguir pegar 30 pedrinhas em 1 minuto no fundo da piscina sem conseguir respirar. Então, você vai ter que sair da piscina e vai praticar a sua expiração e expiração. Repare no tempo de execução das duas situações. Ela ocorre em tempo igual. Corre em tempo igual, correto? Tem um volume e uma intensidade moderada. Os exercícios aeróbicos têm como principal função o trabalho com a resistência cardiorrespiratória, ou seja, coração e respiração. Mas estudos mostram que para um treinamento aeróbio, os batimentos cardíacos devem estar entre 60% e 80% da frequência de um indivíduo. Atividade de aprendizagem. Aqui, se possível, você vai fazer o quê? Vai acordar de manhã e vai medir a frequência cardíaca de repouso, medida ao acordar, assim ainda na cama. Aí eu estou deixando aqui uma videoaula que é como que faz para medir a frequência cardíaca em repouso ao acordar, ou pode ser até mesmo depois que acordar. Você só não pode estar com o coração acelerado, você tem que estar em repouso. Acordou, esqueceu? Senta no sofá, procura se tranquilizar para o batimento cardíaco diminuir, para você poder fazer a medição. E tem a frequência cardíaca e zona-alvo da atividade, como calcular, tá? Anote a sua frequência de repouso e em seguida, realize 10 polichinelos e meça novamente a frequência cardíaca, como mostra no vídeo aula, e anote a sua frequência e atividade. Nessa lâmina tem um exemplo. Tem um exemplo da frequência de repouso, número de batimentos cardíacos por minuto de um indivíduo em repouso, frequência máxima é igual a 220 menos a idade. Ou seja, você vai fazer 220 menos a sua idade. Frequência cardíaca de repouso e frequência cardíaca máxima, menos frequência cardíaca de repouso. Frequência cardíaca total em porcentagem é igual a porcentagem vezes frequência cardíaca de repouso, que esse pontinho aí que está do lado do porcentagem, entre parênteses, vezes dividido por 100, mas o 100 aí é o 100%, tá? Mais frequência cardíaca de repouso. Então, eu fiz aqui do lado um exemplo com o meu, tá? Eu fiz o meu. A minha frequência de cardíaca de repouso é de 60 batidas por minuto em repouso. Então, logo, a frequência cardíaca de repouso é igual a 220 menos a minha idade, que eu tenho 46. Frequência cardíaca de repouso é igual a 174 menos 60, tá? De repouso. Esse 174 é a frequência cardíaca máxima. Frequência cardíaca total é igual a porcentagem vezes frequência cardíaca dividido por 100 mais frequência cardíaca de repouso. Frequência cardíaca total em porcentagem é igual a 85%, de acordo com uma tabela que eu uso. No livro está pedindo 80, mas aqui eu coloquei 85, que é atividade moderada, dividido por 100%, mais 60 é igual. Aí a gente vai fazer uma continha baseada na regra de 3, ok? Então, eu deixei um modelinho lá embaixo também. Frequência cardíaca total em porcentagem igual a 100%. Assim como 100% está para 174, que esse 174 eu tirei lá de cima, lembra? 220 menos 46? Então, como eu escolhi trabalhar com atividade moderada, dá 85%, tá? Para X. Frequência cardíaca total em porcentagem é igual a 100, né? Vê que a
A setinha está indicando lá para o X e 85 está indicando para 174. Frequência cardíaca total é igual a 100x é igual a 85% vezes 174. Vai dar aí 14.790. Frequência cardíaca total é igual a X. Então, vou pegar lá o 100, o 14.790 dividido por 100 é 147,90, tá? É aonde eu vou trabalhar na minha limiar, né, de frequência cardíaca. Ou seja, por exemplo, quando eu estou numa atividade, por exemplo, uma corrida, ou uma caminhada bem rápida, ou se eu estiver numa esteira, ou fazendo lá o treinamento ritmo, isso significa que o meu coração não pode bater mais que 147 batidas por minuto. Ou seja, em 60 segundos o meu coração só pode bater 147,9. Isso em atividade. Em repouso, o meu coração tem que bater entre 60, 70, 80, dependendo do momento, que às vezes a gente em repouso, o nosso coração ainda bate um pouquinho mais, tá bom? Então, dúvidas, chame em box, não deixe de postar a sua atividade, tá? Atividade prática no alvo de treinamento ainda. 1. Após a leitura das lâminas, a pesquisa nos vídeos de como faz a continha, né, da zona alvo de treinamento e o exemplo dado, você vai calcular a sua zona de treinamento com atividade moderada de 85%. Envie seu professor para correção através de nossos grupos de estudo. 2. Logo, durante seu exercício físico, os batimentos cardíacos devem estar entre tanto, o meu não pode passar de 147, né? 147, 147,90 lá. 3. Pesquisa. Faça uma leitura a respeito da GAE, ginástica aeróbica esportiva, e a sua relação com a ginástica aeróbica. Pessoal, ótimo estudo e não esqueça de tirar as dúvidas.